Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua bondade, pela sua fidelidade para conosco, Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu Espírito Santo em nós, que nos ensina a respeito de todas as coisas. A tua unção tão tangível nesse lugar, Pai, para nos alcançar. Nós sabemos que há um desejo no seu coração, o desejo de alcançar o homem, Pai. Muito obrigado por Jesus, que é a maior prova da tua fidelidade para conosco. Jesus mudou a nossa história, não só aqui na nossa vida natural, mas Ele mudou a nossa eternidade, Pai. Nós estamos aqui essa noite para celebrar isso, para te agradecer, para te adorar, considerando que o Senhor é digno da nossa entrega, o Senhor é digno do nosso louvor. Nós queremos estar nesse lugar, esse lugar que o Senhor nos criou para estarmos, um lugar de comunhão contigo, Pai. Nós te damos o nosso melhor culto essa noite. A nossa entrega é com todo o nosso coração. Nós não estamos aqui desapercebidos, nós estamos aqui conscientes de que o Senhor é o nosso Pai, de que o Senhor é bom, de que o Senhor é fiel, de que o Senhor é amoroso, de que o Senhor deseja compartilhar coisas conosco. E nós estamos aqui com o coração de dar ao Senhor, dar o nosso culto e não de qualquer forma, dar o nosso melhor essa noite. Sairemos daqui enriquecidos, sabemos disso, Pai. Sairemos essa noite diferentes, transformados. E eu oro por cada um dos meus irmãos, considerando que essa noite haverá um banquete aqui, e não haverá desperdício entre nós. Vamos provar de tudo aquilo que o Senhor tem. Um tempo precioso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor é bom. Vamos fazer um exercício que nós fizemos agora há pouco, agora à tarde. Eu vou perguntar onde estamos e você responde no melhor lugar. Mas você tem que falar de uma forma que você mesmo ouça e que a gravação também pegue. Está sendo transmitido para o Brasil todo. Não tem ensaio, uma vez só. Vamos lá? Onde estamos? O Senhor é bom. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Lá em Hebreus 10, 25 fala sobre esse tempo, sobre nós congregarmos. Ele diz, olha, não abandone isso. Existem pessoas abandonando. Ele diz, não abandone. Esse é o tempo onde coisas são compartilhadas do Senhor conosco, onde nós entregamos a nossa adoração, nós entregamos a nossa oferta, nós entregamos o nosso dízimo, nós entregamos a nossa honra a Ele, nós damos um abraço no irmão, nós sabemos como é que ele está, o que está acontecendo, nós damos e recebemos. Esse é um lugar que o Senhor tem para nós, um lugar onde nós somos acrescentados por Ele, um lugar onde nós acrescentamos na vida de pessoas. Esse é o melhor lugar. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diga, olha que bom que você veio. Pode sentar, fiquem à vontade. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Esse é um tempo que Ele preparou para nós. Amém, gente? Vocês estão bem? Estão mesmo? E os nossos aniversariantes, onde estão? As pessoas que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje. Temos alguém? Nós queremos orar por você. Pode ser aniversário de nascimento, de casamento, de novo nascimento. Nós só queremos um motivo para orar pelos nossos irmãos. Olha aí, o Miguel faz aniversário hoje. Fez ontem, glória a Deus. Quantos anos, Miguel? 2? Glória a Deus. E essa moça? 3? Vamos orar por elas? Glória a Deus, por essas vidas tão preciosas que o Senhor nos deu, que não são o futuro da nossa igreja não, já são um presente, amém? Graças a Deus. Vamos orar por eles. Pai, muito obrigado pelos nossos irmãos tão preciosos, por eles crescendo, Pai, em graça, em sabedoria, em favor, diante do Senhor, diante dos homens, que eles cresçam, Pai, e sejam grandes representantes do Senhor nessa terra. Nós declaramos que eles serão pregadores da Tua palavra, alcançarão pessoas, transformarão vida por meio das suas vidas, Pai. Nós cremos que essas crianças são crianças sobrenaturais, porque nasceram do Senhor. Muito obrigado por eles, Pai, crescendo em tudo e prosperando em tudo aquilo que eles forem fazer, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas bem calorosa para eles. Glória a Deus. Tem um abraço aí da nossa igreja. Glória a Deus por esses meninos do Senhor.
Nosso Verbo News está pronto. Temos muitas programações importantes. Eu quero que você fique ligado aí, para você não ficar fora de nada. Aleluia. Quem está com saudade do Verbo em casa? Ainda estamos de recesso, mas logo, logo a gente volta e vamos anunciar aqui as datas. Amém? Queria reforçar com você que o Rema está com 15% de desconto na matrícula e você não pode perder essa oportunidade de aprender mais sobre a palavra e desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. E essa é uma oportunidade que você não deve deixar para 2026. Inicie em 2025 e já é um sucesso. Em nome de Jesus, ao final, você pode passar lá no nosso balcão de informações e faça a sua matrícula. Você que já é um graduado, eu quero te incentivar a ser participante daquilo que o Senhor deseja promover também na vida de pessoas. E você pode sim ofertar uma matrícula ou meia matrícula. Ao final, você pode passar lá na secretaria, no balcão de informações e também fazer isso, se você desejar. Amém? Eu também quero dizer que o discipulado está com suas matrículas abertas. Nosso primeiro discipulado de 2025 vai acontecer no dia 20 de setembro. Você que já está, 20 de setembro não, 20 de janeiro, agora, não é 20 de setembro não. Você que já está aqui na nossa igreja, você que já congrega conosco e já decidiu ficar aqui, mas ainda não se tornou oficialmente um membro da igreja, essa é a sua oportunidade. Dia 20 de janeiro começa a nossa primeira turma e você já pode fazer a sua inscrição hoje mesmo ao final. A matrícula é gratuita e também é um dos requisitos que você tem para servir aqui na nossa igreja em qualquer um dos departamentos. Então é importante que você seja oficialmente um membro da nossa igreja. Então aproveite essa oportunidade, amém? Eu quero também divulgar para você de primeira mão que nós teremos a nossa primeira conferência profética de 2025 ainda no mês de janeiro. Sei que é um tempo que o Senhor tem preparado para nós e em breve nós temos mais informações para trazer para vocês, amém? Cadê os nossos visitantes? As pessoas que estão aqui na nossa igreja hoje, pela primeira vez, faz um sinalzinho aí com a sua mão. Nós queremos te conhecer. Temos alguém que nos visita pela primeira vez? Glória a Deus. O Senhor é bom. Então vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. O Senhor é bom. Glória a Deus. Queria que você abrisse também a sua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 2. Aproveita também e abra a sua carteira, abra aí a sua conta bancária. Vamos nos organizar para dizimar, para ofertar. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 2. A Bíblia diz assim. Esse texto, ele está em um contexto de oferta. E Davi está convocando um grupo de pessoas para ofertarem na construção do templo que haveria naquele contexto, naquele momento. E aí ele está dizendo aqui, o versículo 2, diz, olha, com todas as forças, eu preparei para o templo do meu Deus todo o ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e todo o suprimento da melhor madeira para as de madeira. Assim como pedras de berilo, ônix, de engarte, de ornato, pedras de várias cores, turquesas, todo tipo de pedra preciosa e muito mármore. Além disso, pelo amor que dedico à casa do meu Deus, quero neste momento doar do meu tesouro pessoal, ouro e prata, para a edificação do templo do meu Deus, afora tudo quanto já destinei como oferta para o templo do santuário. Eis, portanto, que ofereço 150 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes da casa, para os trabalhos em ouro e em prata, e para todos os objetos de arte produzidos pelos artesãos. Agora, quem hoje igualmente está disposto a ofertar suas dádivas ao Senhor? Ele está perguntando isso, ele convoca aquelas pessoas, ele oferta, e ele pergunta àquelas pessoas que voluntariamente estão dispostas a fazer a mesma coisa. Sabe, irmãos, esse texto é maravilhoso. Eu quero te incentivar a meditar nesse texto em outro momento na sua casa, a gastar tempo olhando, pensando, meditando a respeito do que está aqui, e a respeito da consciência que esse homem tem a respeito do que é ofertar ao Senhor.
Sabe, tudo que nós temos, tudo que nós adquirimos, a Bíblia deixa muito claro que todas essas coisas que nós temos, elas são do Senhor. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Aquilo que você adquire por meio da sua capacidade, você reconhece que vem do Senhor? A inteligência que você tem para negociar, a sua profissão, como você adquiriu? As habilidades que você tem na sua mão, de onde vem isso? Você que é um médico, você que é um advogado, você que é um engenheiro, você que é um pedreiro, você que é um pintor, você que é um administrador, um comerciante, não importa de onde vem essa capacidade. A gente precisa ter esse coração de reconhecer aquilo que eu faço, aquilo que eu produzo, tem uma origem, essa capacidade vem do Senhor. Então tudo aquilo que nós temos, vem dEle. Então quando damos a Ele, a gente precisa também ter uma consciência, eu não estou dando porque Deus precisa. O apóstolo Paulo, falando sobre essa necessidade de Deus, lá em Atos no capítulo 17, ele diz algo que eu considero maravilhoso. Ele diz, olha, Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Ele não é servido pelos homens como se de algo precisasse. Deus não tem necessidade. Você pode repetir isso? Deus não tem necessidade. Quem tem necessidade somos nós. Aí ele vai dizer, pelo contrário, a todos. A quem Ele dá? A quem Deus dá? A todos. Deus dá a todos a vida, o fôlego e supre todas as necessidades. Quem dá é o Senhor. De fato, nem todos dão a Deus. Deus dá a todos, mas nem todos estão reconhecendo. Diga, mas eu reconheço. Lá em Provérbios ele vai dizer, olha, honre ao Senhor. O que é honrar? É considerar. O que eu produzo não é pela força do meu braço. Lá em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor nos adverte dizendo isso. Ele disse, olha, as suas riquezas vão aumentar, mas tenha cuidado de ti mesmo para que você não ache que foi a força do seu braço somente. Lembre que foi eu que te dei essa capacidade de produzir. Então o que nós estamos fazendo hoje à noite, o que nós fazemos nos nossos cultos, não pode ser para a gente apenas um ritual. Não, precisa ser algo que eu faço com uma consciência correta. Eu estou honrando ao Senhor, aquele que me dá todas as coisas, a vida, o fôlego, aquele que supre as nossas necessidades. E eu gosto porque a Bíblia diz que Ele não é um Deus que supre apenas as necessidades. Ele diz, olha, Ele está satisfeito, Ele tem prazer em realizar os desejos do seu coração. Então Deus é um Deus além das necessidades. O que nós vamos fazer aqui essa noite? Reconhecer isso. Eu reconheço quem é o meu Pai, Ele é quem me dá todas as coisas. Eu não vou dar por necessidade, nem por constrangimento, eu vou dar por causa dessa consideração que eu devo ter a Ele. Ele não precisa, mas eu preciso ter. Amém? Você separou a sua oferta, os seus dízimos? Se você desejar fazer pelo meio tradicional, você vai encontrar um envelope como esse na sua cadeira, ou na cadeira à frente. Lá atrás também as tesoureiras estão posicionadas com a maquineta de cartão de crédito ou de débito. Aqui atrás também você vai encontrar o nosso Pix e os meios eletrônicos que estão disponíveis para você fazer. Você que está nos acompanhando pelo YouTube também pode aproveitar esse momento, aproveitar esse entendimento da palavra, para você a partir de hoje talvez fazer isso de um modo diferente. Às vezes nós temos feito certo, mas com um entendimento não muito certo. Mas a gente precisa fazer de acordo com o entendimento da palavra. Amém? Esse é o plano de Deus para nós. Vamos orar? Estenda aí a sua mão ou o seu envelope. Nós queremos em acréscimo da parte do Senhor para as nossas vidas, por causa da honra, da fidelidade, daquilo que nós fazemos para Ele. Amém? Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de te honrar com os nossos bens, com aquilo que o Senhor mesmo tem feito chegar em nossas mãos, por meio de uma capacidade que o Senhor nos deu, as habilidades, as ferramentas. Nós consideramos a origem, Pai, e a origem dessas coisas é o Senhor. Nós te honramos, nós consideramos o Senhor acima de todas essas coisas. Essas coisas não têm o nosso coração, o Senhor tem. Nós honramos ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, crendo em multiplicação, vinda também da parte do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, vem com alegria em nome de Jesus. Antes que eu... Glória a Deus, aleluia. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Nós te agradecemos. Nós estamos aqui por fé, Senhor. Sabemos que o Senhor tem o que é melhor para nossas vidas.
O Senhor tem uma palavra para nós, o Senhor tem uma direção para as nossas vidas. O poder do Teu Espírito está sobre nós para nos direcionar e nos levar para o futuro que o Senhor deseja para nós. E nessa noite nós estamos aqui, Pai, totalmente submissos à Tua vontade, desejosos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós não queremos fazer a nossa vontade, aquilo que nós achamos que é certo. Nós queremos ser completamente guiados por Ti, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, toca nos nossos corações. Nós não queremos ser tocados na alma, Senhor, queremos ser tocados no Espírito. Porque sabemos que as direções de Ti vêm para o nosso Espírito. Fala aos nossos corações nessa noite, no poder do Teu Espírito Santo. Pai, enquanto a Tua palavra é ministrada, opera sinais e maravilhas nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, pessoas que entraram aqui oprimidas, opressas, pessoas que entraram aqui com problemas, eu declaro em nome de Jesus, à medida que a palavra foi entrando nos corações, situações sendo mudadas, corações sendo quebrantados. Pai, eu invoco a Tua glória aqui nesse lugar, nessa noite. Aleluia, em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro o poder de Deus em manifestação nesse lugar. Eu declaro cadeias e grilhões sendo rompidos pelo poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O diabo não pode resistir ao poder do nome de Jesus. Não pode resistir ao poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra o seu coração, meu irmão, nessa noite. Abra o seu coração para aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas neste lugar. Esse não será um culto comum, mas não é por causa do pregador, é por causa da unção de Deus que está nesse lugar. É por causa do poder do Espírito que está sobre essas vidas nessa noite. Obrigado, Senhor. Nós declaramos sobre esse lugar a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Uma salva de palmas para esse louvor maravilhoso. Glória a Deus, somos muito abençoados. Queria pedir ao Moisés, meu parceiro ministerial, que fique comigo. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor para cultuar o nosso Deus. À tarde tivemos um culto poderoso. Aconselho você a assistir as ministrações. Amém? No YouTube, você vai lá, você curte, você comenta. Às vezes a gente está no culto e aí a gente se distrai com alguma coisa e perde alguma coisa, mas quando a gente vai ver o vídeo, a gente consegue absorver mais alguma coisa. E eu aconselho você a honrar a sua igreja. Eu sei que você é um crente, gosta de ouvir as ministrações de outros lugares, talvez de outras igrejas, Verbo da Vida de outros lugares, mas honre a sua igreja. Nós temos ministros abençoados aqui, homens e mulheres de Deus que dedicam a sua vida ao Evangelho, que se esmeram no estudo da palavra para trazer uma boa palavra para você aqui. Então honre os ministros da igreja, amém? Depois você passa lá e assiste a ministração, foi poderosa. Fomos grandemente abençoados, certamente. Agora à noite não vai ser diferente, amém? Glória a Deus. Queridos, queria falar com vocês hoje a respeito do combatendo o bom combate, amém? A nossa vida cristã, queridos, ela é repleta de coisas que, à medida que nós vamos vivendo, nós vamos experimentando, amém? O que Deus tem para nós é uma revelação, e essa revelação é progressiva, no que diz respeito ao conhecimento do plano e do propósito de Deus para as nossas vidas. Se Deus dissesse para você o lugar onde você vai estar lá no final, muito provavelmente você se perderia no caminho. Deus, Ele não vai revelar todo o plano, amém? Deus vai te dar sinais daquilo que Ele quer colocar você, de onde Ele vai te levar. É maravilhoso, queridos, nós sabermos que nós não estamos só. E você sabe no seu coração que Deus quer te levar para algum lugar. Para um lugar de bênçãos, para um lugar de unção, para um lugar onde você pode exercer o seu ministério, debaixo da unção do Espírito, sendo uma bênção para as outras pessoas. Você sabe disso. Porque o Espírito Santo que está no seu coração testifica dessas coisas. E é maravilhoso, queridos, nós termos essa convicção, essa confiança. Nós não estamos sós. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos uma carreira a correr.
Existe aí um certo esforço que precisamos fazer para nos movimentar, para aprender, para entender, para buscar na palavra aquilo que a gente precisa para nos desenvolver espiritualmente. Mas nós sabemos que à medida que nós somos obedientes ao que a palavra de Deus nos direciona a fazer, o plano de Deus vai se desenrolando nas nossas vidas. Essa é uma revelação progressiva, mas nós já sabemos que Deus tem algo bom para nós, amém? A palavra de Deus diz bem: eu sei os planos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para que você tenha o fim que você deseja. Nós estamos numa caminhada maravilhosa. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você está no lugar certo. Você recebeu o autor da vida. Você recebeu o Criador de todas as coisas na sua vida. Ele fez você. Ele te projetou para que você viva uma vida e que essa vida seja uma vida em abundância. Não somente na parte financeira, mas também na parte espiritual. Uma abundância de comunhão com o Espírito. Uma abundância de bens, amém? Mas uma abundância de conhecimento da palavra. De comunhão com o Senhor, de vida com Deus. O Senhor tem tudo isso para nós, queridos, e é tão maravilhoso. Às vezes isso está tão forte diante de nós e às vezes a gente não percebe. Mas está à nossa disposição. O que foi conquistado para nós naquela cruz, queridos, é algo tão maravilhoso, que nós precisamos nos esforçar para conhecer a sobreexcelente graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus que nos alcançou com o fato de Jesus ter morrido naquela cruz. E nessa carreira, queridos, que nós estamos correndo, nós precisamos nos esforçar para cumprir o chamado de Deus, cumprir o propósito de Deus, para fazer o que Deus nos direciona a fazer. Se você não tem um chamado nos 5 dons ministeriais, com certeza você tem um chamado da reconciliação, ou você pode operar nos dons de socorro, nos ministérios de socorros, amém? Mas Deus tem sempre alguma coisa para que nós possamos fazer o reino de Deus, e isso está nos mostrando que existe um trabalho. O reino de Deus, queridos, é trabalho, amém? Deus não conta com pessoas desocupadas. O Senhor conta com trabalhadores. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse: olha, os campos estão brancos, precisa de trabalhadores. Amém, queridos? E nesse trabalho ministerial, nessa vida com Deus, nessa vida em que a gente vem para a igreja, serve nos departamentos, ou a gente tem um trabalho que a gente vai fora, ou a gente na nossa casa, se esforçando para ser um homem ou uma mulher de Deus, para poder viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nesse trabalho que nós estamos fazendo, nós precisamos também, além de cuidar das pessoas, de fazer alguma coisa para ajudar alguém, de fazer alguma coisa para alcançar alguém, nós precisamos cuidar de nós mesmos. É necessário, queridos, que nós entendamos que é maravilhoso o serviço para o Senhor, é maravilhoso nós servirmos com amor, com dedicação. Eu fico observando aqui os departamentos funcionando, que coisa maravilhosa, pessoas com o coração tão cheio de amor, fazendo o serviço, servindo ao Senhor, o pessoal lá do trânsito lá fora, o pessoal do diaconato aqui, todos os departamentos, o pessoal que serve lá na sala de ministros, todos fazendo com muito amor, com muita reverência, estão cumprindo o seu papel, estão fazendo algo para o reino de Deus. Isso é maravilhoso. E dentro dessa perspectiva, queridos, nós precisamos entender que nós, como indivíduos, precisamos cuidar de nós mesmos também, individualmente. Nós somos pessoas, somos seres pensantes, temos emoções, temos a nossa alma. Amém? Somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Entenda, você não é só um espírito. Muitas pessoas têm se confundido, queridos, e vivido uma vida além daquilo que deveria viver, ou aquém, sei lá, fazendo coisas, tomando decisões, porque pensa que é somente um espírito, e você não é só um espírito. Você é um espírito, aliás, você é um espírito, mas você tem uma alma, amém? Vou reformular o que eu estou falando, porque às vezes depois o pessoal faz um corte lá na internet e vão dizer que eu estou falando heresia aqui. O que eu quero dizer, queridos, é que você é um espírito, amém? Mas você tem uma alma. As suas emoções, a sua bagagem emocional, a sua vida que você viveu até aqui, isso acaba trazendo marcas sobre a vida de um homem,
ou de uma mulher, quando ele, lá no mundo, viveu muitas coisas. E a palavra de Deus diz, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas nós sabemos muito bem, queridos, que a nossa mente, a nossa alma, ela precisa ser ensinada a respeito disso. Porque de fato foi isso que aconteceu. Nasceu de novo, puf, é um novo espírito, é uma nova pessoa. Mas a alma, ela continua da mesma forma. As emoções, a sua forma de pensar, os seus sentimentos estão da mesma forma. Eles, essa bagagem, esse arcabouço, esse saco, imagina um saco do Papai Noel, que você coloca nas suas costas, e à medida que você vai vivendo, você vai colocando as coisas ali dentro, as suas emoções, as coisas que você viveu, os seus traumas, as suas frustrações, as suas dificuldades, as suas debilidades, elas continuam com você. E isso precisa ser trabalhado, queridos, porque é possível que nós estejamos no ministério, servindo ao Senhor com excelência, com amor, com fidelidade, mas estando com as emoções, estando com a vida, com a nossa alma totalmente desajustada do plano e do propósito de Deus para as nossas vidas. Queridos, eu quero dizer para vocês, às vezes isso traz frustrações para o homem. É possível que em algum momento da sua vida, se você vive dessa forma, você pare e comece a questionar a Deus. Senhor, eu te recebi como Senhor e Salvador, eu te recebi, eu sei que a graça do Senhor está sobre a minha vida, mas por que eu não consigo vencer esse sentimento? Por que eu não consigo perdoar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, ou aquela pessoa que me feriu? Por que eu estou sempre reincidindo nas mesmas coisas e não consigo avançar? O serviço, meus irmãos, para o Senhor, ele é muito importante. É o que a Bíblia nos ensina, nós precisamos servir. E se você não serve em nenhum departamento, eu quero aconselhar você. Nós temos vários departamentos nessa igreja. Eu tenho certeza que tem um que você vai se encaixar perfeitamente. Mas, queridos, entenda, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Precisamos que, para que o nosso bom combate da fé, a nossa vida com o Senhor, ela seja alinhada, para que nós sejamos varões que estamos na corrida para ser varões perfeitos. É necessário que nós tratemos as nossas almas, os nossos sentimentos, as nossas debilidades. Todos nós, queridos, temos feridas, temos algumas coisas que precisam ser tratadas. Às vezes a gente está achando que somos super-heróis. Nós aqui da nossa igreja, queridos, nós pregamos a palavra da fé. Nós cremos que Deus pode fazer e que Deus faz. Nós falamos fé. Mas, queridos, nós não podemos querer confundir. Às vezes você vê a gente falando de fé aqui de uma forma extraordinária. Mas, queridos, nós sabemos que pessoas têm debilidades. E que para que essa fé seja atingida, para que esse nível que nós estamos pregando aqui seja atingido, é necessário que feridas sejam tratadas. É necessário que situações sejam resolvidas. A custo de você nunca alcançar viver esse nível. Aí nós estamos aqui diariamente pregando que o Deus faz. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Aí você está na sua casa olhando para a Bíblia e você olha para você e você não consegue fazer a relação. Porque não está acontecendo. E às vezes é aí onde nós encontramos muitas pessoas frustradas. Não é assim que o Senhor nos chamou para viver. Precisamos entender, queridos, que a nossa alma precisa ser renovada. O que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, 2, queridos, aquilo ali é uma receita que nós precisamos estudar e lembrar dela diariamente. Rogo-vos, meus irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso, queridos, não é uma sugestão. Ele está rogando ao povo, mas ele está mostrando o caminho para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É que você apresente o seu corpo como um sacrifício santo a Deus.
e que você renove a sua mente, que você não se conforme com o mundo. Às vezes estamos perdidos, queridos. Fomos comprados por um bom preço, fomos resgatados pelo Senhor, mas estamos perdidos na nossa caminhada, pela falta da renovação do nosso entendimento. É possível até, queridos, que você, em algum tempo, já entrou, recebeu Jesus e começou intensamente no ministério, entrando em vários departamentos, servindo ao Senhor. Mas o tempo foi passando, e essas situações da alma não foram resolvidas, e isso acabou te deixando parado, estagnado, sem conseguir ir para frente, porque no serviço, queridos, ao Senhor, nós não estamos sozinhos, nós estamos num departamento. Pensa comigo, várias pessoas, vários pensamentos. E às vezes no serviço ali, você faz uma coisa e o seu irmão fala alguma coisa que você não gosta. E aquelas situações lá do mundo onde você vivia, que não foi renovada, aquela alma que ainda está precisando de renovação, ela sente aquela ofensa. E você está servindo ao Senhor. Está ali com o seu irmão e a sua alma não foi renovada naquele ponto e você se sente ofendido. E aí você se sente ofendido aqui e depois se sente ofendido ali. Aí o pastor entra pela porta, o pastor cheio de coisa na cabeça, vai ministrar a palavra e não falou com você e você se sente ofendido porque o pastor não falou comigo. Porque a mulher do pastor não falou comigo. Isso, queridos, nos leva para uma posição em que nós ficamos isolados. E você percebe com clareza, se você for assistir aqueles canais, eu amo assistir aqueles canais que tem aqueles vídeos dos bichos, dos leões lá da África. E aí você vê aquelas caças, aqueles animais que estão ali, e os leões quando vão caçar, sempre muito sérios, e eles ficam observando, eles não vão procurar o mais forte, eles ficam observando aqueles que estão mais isolados, que são mais fracos. E quando ele percebe que tem um mais fraco, isolado, ele sai correndo em disparada. Ele pula em cima daquela presa, e ele estraçalha aquela presa. Quando são dois, eles arrancam um para um lado, outro para o outro, fazem a festa. Quando você se isola, meu irmão, você fica nessa condição. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus nos orienta muito claramente. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando você se isola, você está se colocando numa situação de perigo. Olha como uma coisa puxa a outra. Se ofendeu, se isolou, se tornou presa fácil para o inimigo. Aí depois você vai dizer, o Senhor é comigo, a palavra está comigo, mas querer se ferir princípios. Legalidade, é lei. O reino de Deus tem as suas leis. E nós vivemos dentro dessas leis. Amém, queridos? Deus estabeleceu princípios que nós precisamos cumprir para que coisas sejam estabelecidas. É por isso, queridos, que nós precisamos renovar a nossa mente. Precisamos renovar a nossa mente. Nos dias de hoje isso parece algo chato demais. Falar sobre isso hoje, queridos, é difícil. Por quê? Porque o hábito da leitura da palavra se perdeu. O hábito de estudar as Escrituras se perdeu. A maioria de nós hoje, queridos, não tira um tempo para estudar a palavra, para ler a palavra. Passa horas e horas em outras coisas, mas não tira um tempo para ler a palavra. E aí não renova a mente, pelo contrário, renova a mente com outras coisas que não é a palavra. Então, quando nós nos conformamos com esse mundo, nós não experimentamos qual é a boa, perfeita e agradável de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque tomamos a forma do mundo. O mundo diz que é para ser assim, não, pois eu vou ser do jeito que ele está falando aqui. Eu vou me vestir como o mundo fala, eu vou falar como o mundo fala, vou me comportar como o mundo se comporta. Isso é se conformar com o mundo.
Queridos, isso não é evangelho. Não foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Ele nos chama para uma novidade de vida, para uma situação diferente, em que nós somos contrários ao mundo. O mundo, queridos, não pode nos amar. Ei, não se engane. O mundo não pode nos amar. Se o mundo estiver amando você, tem alguma coisa errada. Porque nós estamos aqui para fazer oposição ao sistema do diabo. Nós somos oposição, não é aquela oposição chata, amém? Nós andamos exalando o bom perfume de Cristo, mas desfazendo as obras do diabo. E nesse texto que eu quero ler com vocês, que está em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 18, o apóstolo Paulo está trazendo algumas instruções para Timóteo. E essa carta é maravilhosa, queridos, traz muitas instruções para aqueles que desejam o ministério, para aqueles que buscam de fato viver o plano e o propósito de Deus para as suas vidas. No versículo 18 ele diz assim: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que de ti antecipadamente foram objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Essa instrução aqui, queridos, que o apóstolo Paulo está trazendo para Timóteo, ela é maravilhosa. Ele está trazendo o exemplo de pessoas que naufragaram na fé. Isso quer dizer que é possível que nós, um dia tendo recebido o Senhor Jesus, um dia tendo recebido a palavra, tendo nascido de novo, é possível naufragar na fé, perder a esperança, perder a confiança. Você pensa comigo, imagina só, depois de ter recebido a palavra de Deus, de ter recebido o Espírito Santo, de ter se movido nos dons, um dia se encontrar numa posição em que não tem fé mais para nada, não acredita mais em nada, porque já foi tão humilhado, já foi tão oprimido, apanhou tanto, que se vê numa situação em que não tem mais fé para nada. Porque a prática da palavra já ficou muito tempo lá atrás. As práticas espirituais de oração, de jejum, de consagração a Deus, já não existem mais. E aí se torna um crente carrancudo. Um crente que não acredita mais em nada. É um crente que não acredita mais em nada. Ficou estagnado, ficou parado. Naufragou na fé. Muitos de nós, queridos, estamos vivendo nesses últimos dias nessa condição. Isso não é a vontade de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, que trouxe essas instruções para Timóteo, é aquele apóstolo que recebeu o Senhor numa visão extraordinária, que ele caiu ao chão e estava cego, não conseguia enxergar nada, porque a luz que se manifestou diante dele era o próprio Deus, era o próprio Jesus. E ele entrou naquela cidade, tateando, ficou num quarto, sem enxergar nada, e durante 3 dias, ele não comeu e nem bebeu nada, estava orando, estava em dúvida a respeito daquilo que tinha acontecido com ele, mas ele sabia que algo tinha acontecido com ele. Quando um homem, Ananias, chega lá, impõe as mãos sobre ele, ele é curado, recebe o Espírito Santo, ele começa a sua caminhada com Deus. Aquele homem cheio do Espírito começa a pregar a palavra. Começa a ministrar a outras pessoas. Mas entendam bem, esse homem, ele tinha feridas do passado. Tinha marcas que o acompanhavam. Tinha coisas que precisavam ser resolvidas. E quando você começa a ler as cartas do apóstolo Paulo, você percebe que no início ele tinha uma conduta, e quando ele está no final da sua vida, ele já está mais experiente, está mais experimentado. Ele ousou ter um relacionamento com o Senhor, para que aquele relacionamento fizesse com que ele mudasse aquilo que estava entranhado na sua carne, que estava entranhado na sua mente. E ele passou por muitas situações de perseguições.
de traições, naufrágios. Queridos, nós temos que entender uma coisa: além de nós lidarmos com as coisas externas que vêm contra a nossa vida, contra as pressões, as dificuldades, a opressão do inimigo querendo nos acometer, nós precisamos lidar com coisas internas, pensamentos, a mente pequena, a mente fragilizada, os traumas, os abusos, as situações que aconteceram no passado, nós precisamos lidar com elas. Era exatamente o que o apóstolo Paulo fez. Ele tinha toda essa bagagem, mas ele foi se esforçando. Abriu mão de tudo, queridos, e permaneceu firme com o Senhor. É exatamente isso que nós precisamos fazer, queridos. Precisamos lidar com as coisas que estão internas. Porque por fora, queridos, é muito fácil a gente vestir uma roupa bonita, ajeitar o cabelo, fazer uma maquiagem. A mulher, né? Amém? Só a mulher. Fazer uma maquiagem, botar um salto. É muito fácil. Os homens fazer a barba, ou então fazer aquela barba bonita. Ajeitar o cabelo. Paz do Senhor, varão. É muito fácil nós termos essa conduta por fora. Mas o que precisa ser mudado, queridos, é o nosso interior. No espírito já foi resolvido, amém? Mas a alma precisa ser renovada. Porque se a alma não é renovada, queridos, nós estamos fadados a viver sempre no mesmo ciclo. Sempre a gente vai, mas quando o irmão pisa no nosso pé, a gente quer matar o infeliz. Fica com raiva. Por quê? Porque as emoções não foram tratadas. Os traumas, os abusos, queridos, muitas crianças são abusadas quando pequenas. E quando crescem, ficam traumatizadas. Vem para Jesus, vem com alegria, recebe o Senhor, recebem a palavra, mas não tratam essa área e ficam presas nisso durante toda a sua vida. É necessário, queridos, tratarmos as feridas do passado. O espírito está pronto. O espírito foi renovado, mas a alma precisa ser transformada pela palavra de Deus. O nosso passado sujo, queridos, precisa ser tratado à luz do que a palavra de Deus diz. E isso está nas nossas mãos. Aqui, nós como pastores, como ministros da palavra, nós só podemos trazer a instrução direcionada pelo Espírito, porque se essa palavra está sendo ministrada hoje, tenha certeza, foi o Espírito Santo que me direcionou a falar essas coisas, porque aqui nesse lugar tem pessoas que precisam tratar feridas do passado nas suas vidas, mas nós só podemos ir até aqui. A palavra de Deus diz que o Senhor, o Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E você certamente está sendo convencido dessas coisas, mas você precisa tomar uma atitude em cima dessas coisas. O apóstolo Paulo, queridos, que está instruindo, é interessante, um homem experiente, que já viveu aquelas situações, que viveu aquelas dificuldades, que foi apedrejado, que foi traído por patrícios, por irmãos, tinha um espinho na carne, era um homem que passou por muitas aflições, mas ele ficou firme. Está instruindo o seu pupilo, está instruindo aquele que ele treinava, e dizendo: guarde o seu coração, fica firme na fé e na boa consciência. Fica firme na fé e na boa consciência. Timóteo, querido, estava entrando em decadência. Timóteo, um jovem notável, ele tinha pedigree cristã, se é que pode dizer isso, pedigree gospel. A sua avó e a sua mãe estavam ali envolvidos com as coisas do Senhor. Ele foi criado dentro daquilo ali, ele sabia tudo como funcionava, experimentou o sobrenatural de Deus desde muito jovem, foi lançado no ministério. E quando ele se vê dentro daquela situação, certamente, no começo, começou a operar nos dons, começou a fazer e acontecer, pessoas eram tocadas, pessoas eram transformadas pela vida daquele jovem.
Mas os pesos, queridos, os pesos, estavam fazendo com que aquele jovem ficasse fraco, entristecido. Ele estava parando. A ponto que o apóstolo Paulo, certa vez, fala para ele: olha, desperta o dom que há em ti. Levanta a cabeça, homem. Deus não te chamou para ficar nessa condição. Você precisa tratar aquilo que está dentro de você através da fé. Ei, não é por causa de você não, meu irmão. Não é a sua força que vai te colocar numa posição favorável diante de Deus, não. Nós conseguimos as coisas de Deus é através da nossa fé. É através da fé e da confiança no Senhor. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. À medida que estudamos a palavra, vamos criando fé. A gente estuda a palavra e a gente ora. Estuda a palavra e a gente ora. Passa um dia, não aconteceu nada. Passa 2 dias, não aconteceu nada. Mas a prática, o exercício, nos leva a ficar fortes. Daqui a pouco nós estamos emitindo sentenças. Dizendo para o diabo: ei, o seu lugar não é na minha cabeça me perturbando, não. O seu lugar é debaixo dos meus pés. Queridos, o diabo ele tem essa faceta de ficar aperreando os crentes. Já percebeu isso? Condenação, limitação. Porque o diabo, quer dizer, ele não quer que você saia da igreja imediatamente, não. Isso para ele não vai fazer muita diferença, não. Ele quer te neutralizar aí, onde você está. Que você fique quietinho aí, paradinho. E ele tem acesso ao homem através da mente, através de suposições, através de setas, de dardos inflamados que ele joga. E se nós não ouvirmos o que a palavra de Deus diz, queridos, nós vamos cair terrivelmente. Fica claro que Jesus vence o diabo com essas sugestões pela palavra. Jesus estava fragilizado porque tinha passado 40 dias e 40 noites sem comer. E o diabo chega diante dele sorrateiramente. E diante da necessidade dele, o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus poderia ter perdido tudo diante daquela sugestão do diabo. Por quê? Porque ele tinha poder para fazer aquilo. Jesus multiplicou, futuramente multiplicaria pães 2 vezes. Jesus tinha poder para fazer o extraordinário acontecer. E se ele tivesse cedido àquela sugestão do diabo, ele teria perdido tudo. Mas ele vence o diabo, mesmo diante das suas fragilidades. Olha só, Jesus nunca teve pecado, amém? Jesus nunca pecou. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Mas Jesus estava debilitado. Jesus estava com fome. O que Jesus queria mesmo era comer, meu irmão. E o diabo chega justamente naquilo que Jesus estava precisando. Se você é filho de Deus, e ele era filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus sabia que era filho de Deus. E ele podia fazer aquilo, mas ele não podia ceder à sugestão do inimigo. Você acha, queridos, que a estratégia do diabo mudou? Não mudou não, meu irmão. É a mesma. É por isso que nós precisamos tratar as nossas fragilidades, nos tratar e nos fortalecer no que a palavra de Deus diz, porque diariamente o diabo vem nas nossas fragilidades e ele nos questiona. E sabe como é que vencemos o diabo? É falando a palavra, é dizendo: o diabo, está escrito, está escrito. Eu creio no que está escrito. Eu vou andar à altura daquilo que está escrito. Não vou baixar a cabeça, não vou me submeter, não vou naufragar na minha fé. Eu vou confiar no Senhor. Precisamos, meus irmãos, viver nesse nível de fé. Porque não podemos viver no pleno século 21 debaixo do jugo do diabo. O que Jesus fez por nós, queridos, é grande demais, para que nós, depois de termos feito tantas coisas no reino de Deus, depois de termos experimentado de um poder tão sobrenatural na nossa vida, que foi a salvação,
Estarmos de novo abaixados, com a cabeça baixa, e o diabo com o dedo em riste apontado na nossa cabeça, dizendo: você não pode, você não tem, você não é ninguém. Não podemos nos submeter a essa condição, queridos. Precisamos nos levantar no poder e na autoridade do nome de Jesus, porque a posição que fomos colocados é uma posição de vitória. Fomos chamados para reinar em vida, contra todas as artimanhas do diabo. Eu estou com raiva do diabo. Aleluia. Nós precisamos, queridos, nos posicionar nesses últimos dias. O que falta para muitos de nós é um posicionamento. É tomar de fato a sua posição. Rapaz, eu preciso estudar essa palavra. Se aquele irmão fica lá dizendo todos os dias: eu estudo a palavra, lê a Bíblia, estuda a palavra. Rapaz, eu vou fazer isso. Eu vou assumir a minha posição. Eu vou sair dessa posição de ficar só mexendo em rede social, só trabalhando, e de não tirar um tempo para Deus, porque, queridos, não vai sobrar tempo. Ei, não espera sobrar tempo não, que não vai sobrar não. O trabalho vai consumir o seu tempo, a sua família vai consumir o seu tempo, as suas coisas vai consumir o seu tempo. Se você não tiver equilíbrio, até a igreja consome o seu tempo. Nós precisamos nos submeter ao que a palavra de Deus diz. E só nos submetemos à medida que estudamos as Escrituras. Aleluia, Deus nos chamou, queridos, para viver uma vida de fé, de vitória. Esse é o bom combate da fé. Nós andamos em fé e confiando no Senhor. As coisas diante de nós estão dizendo o contrário, mas nós estamos em fé. Estamos confiando naquele que prometeu que Ele é poderoso para fazer. Isso é andar em fé, esse é o bom combate da fé. Andar na autoridade do Espírito, meu irmão. E não debaixo de jugo. Não debaixo de condenação. Aleluia. Não somos carnais. Ei, não deixe o diabo dizer que você é um crente carnal. Se você viveu de forma carnal até aqui, a partir de hoje se arrependa. Volte às suas práticas espirituais e ande debaixo do mover do Espírito de Deus. Nós somos cheios do Espírito. Nós somos a igreja do Senhor. Fomos chamados para uma grande obra. Fomos comprados por um bom preço. Aleluia, o Senhor nos escolheu, meu irmão. O Senhor nos escolheu para uma grande obra. Aleluia. Nós vemos outros homens de Deus, queridos, já na antiga aliança também. Aliança inferior. Homens cheios da manifestação do poder de Deus na vida deles, que também tiveram dificuldades nessas áreas. Isso quer dizer que essa questão da nossa alma, ela precisa ser tratada mesmo como o apóstolo Paulo está dizendo. Homens poderosos que viram uma manifestação do poder de Deus, mas por algum motivo acabaram esfriando, ficaram parados, foram freados pelas circunstâncias. Isso é possível. É possível você se mover nos dons, é possível você ser cheio da palavra, cheio do Espírito, mas a falta de prática da palavra te levar a viver uma vida isolada. Se transformar numa presa fácil para o diabo. E o pior, ser derrubado por ele. Infelizmente, querido, nesses últimos dias nós temos visto grandes homens de Deus. Pessoas que tiveram ministérios de 30, de 50 anos, caindo debaixo daquilo que o diabo tem sugerido. Homens que se moveram de forma sobrenatural, que curaram, homens que libertaram pessoas, homens que fizeram coisas grandiosas para o reino de Deus, mas estavam preocupados só com o que é externo, estavam preocupados só no fazer, só nas aparências, e se movia porque Deus quer alcançar o povo, mas não estavam cuidando do seu secreto, não estavam cuidando da sua vida de oração, da sua vida de consagração, daquilo que só você e Deus sabe. Aí está na frente, está ali no fronte, está lidando com coisas espirituais, abrem espaços gigantes e o diabo faz o quê? Entra. Sutilmente, como eu citei, o diabo está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar, e ele traga, meu irmão.
Não se engane. Não pense que porque, eu não fiz hoje, eu não orei hoje e está tudo bem. Aí amanhã do mesmo jeito. Sabe aquela anestesia? Quando você for arrancar aquele dente, que o indivíduo deu uma, depois deu duas, daqui a pouco não sentia mais nada. É isso. Isso deixa a gente numa situação anestesiada, como se tivesse tudo bem. Daqui a pouco, querido, nós começamos a colher o fruto dessas coisas. Deus não chamou nenhum de nós crentes, para viver o natural. Nós fomos chamados para viver em fé. Afinal de contas, o meu justo vive pela fé. Tudo é por fé. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, é preciso uma vida de prática. Eu preciso estar envolvido com isso diariamente. Eu vou lá, faço as minhas coisas, mas eu volto para cá. Eu vou lá, resolvo as coisas, mas eu volto para cá. Diariamente eu tenho que estar meditando na palavra, lendo a palavra, orando, buscando o Senhor. Isso nos leva, queridos, a viver uma vida com Deus. Uma vida no sobrenatural de Deus. Uma vida que não fica à mercê daquilo que o diabo vai querer fazer comigo naquele dia. Porque muitos de nós, queridos, estamos numa situação em que o diabo decide o que ele quer fazer. Hoje eu vou pressionar a cabeça dele. Eu vou dizer que ele fez isso no passado. Aí o indivíduo está lá e fica choroso lá. Chorando, chora o dia todinho. Vai dormir com o olho inchado. Não, hoje eu vou oprimir ele com enfermidade. Aí toca lá na barriga dele. O indivíduo fica lá. Não, hoje eu vou tocar na família dele. Aí vai lá e fere a família do indivíduo. Chega disso, meu irmão. Está na hora de nos posicionarmos e dizer, aqui na minha casa, eu e a minha casa servimos ao Senhor dos Exércitos. A minha vida e a vida da minha família está debaixo da proteção do Senhor. A nuvem da glória de Deus está na minha casa, na minha família. Diabo, você não tem poder na minha casa. Sai fora! Isso é o posicionamento de um homem cheio de fé. Queridos, eu vou dizer para você, é impossível fazer isso com o coração cheio de dúvida. É impossível fazer isso com o coração meia boca. Sem ter uma mente renovada. Porque você fica com dúvidas se você pode fazer mesmo. Você fica questionando, rapaz, será que eu posso fazer mesmo? Porque eu fiz aquilo. É porque eu fiz aquilo outro. A sua alma está precisando de renovação e o diabo está lhe acusando. São duas coisas que vai convergir para a vontade do diabo. Você fica incapaz, fica estático, fica parado, não tem autoridade. Queridos, a autoridade está diretamente relacionada à consciência. Você precisa estar consciente de quem você é para que você tenha autoridade. Se você não está consciente, você pode falar e não vai acontecer nada. Mas é o nome de Jesus, queridos, eu já vi muitas vezes pessoas falar no nome de Jesus e não acontecer nada. Por quê? Porque não é o nome de Jesus jogado de qualquer forma. Precisa estar investido da autoridade. E a autoridade está relacionada à fé. Eu pego a minha fé na palavra, naquilo que Jesus fez, no meu coração cheio de fé. E eu falo em nome de Jesus, aquilo sai de dentro de mim com poder. E vai para aquele lugar. E tem que acontecer. Mas de qualquer forma não vai acontecer. Sabe por quê, querido? Porque eu já fiz e não aconteceu. Já estive nessa situação. Estou falando para você de situações que já vivi. Está fraco, frio espiritualmente. Está numa situação de debilidades. Querido, nós sangramos como você sangra. Nós somos homens e mulheres. Não, isso ficou feio, mas nós somos homens e tem as mulheres. Nós somos homens e tem as mulheres que são ministros, são homens de Deus, que pregam a palavra, mas que também têm as suas debilidades e que precisam estar expostos à palavra de Deus. Amém? Depois corta isso daí, viu? Aleluia. E queridos, já cheguei em situações e falar no nome de Jesus e não acontecer nada. Nada. Por conta de condenação. Por conta de pesos nas costas. Você se sente indigno. Você se sente fraco. Você nunca ouviu ninguém falar isso aqui não, né? Eu estou falando hoje. Porque eu sei que você já viveu situações como essa. E eu quero dizer para você, Deus não chamou você para viver nessa situação. A graça de Deus está sobre a sua vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você cometeu pecado, peça perdão por aquilo que você fez. Pegue o seu caminho, vai-se embora. Não olhe para trás. Não baixe a cabeça.
Não deixe que o diabo acuse você. Fica firme naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Aleluia. Já fiz isso, meu irmão. E é por isso que eu estou falando para você. Não funciona. Se você não estiver investido da autoridade, da fé, se você não estiver cheio, se você falar, não vai acontecer nada. Você pode secar a língua de declarar a palavra, se não tiver fé, vai ser só da boca para fora. Não vai acontecer nada. Muitas pessoas, queridos, vivem frustradas porque passam dia e noite declarando a palavra de Deus. Ah, isso, aquilo, outro. Ah, eu declaro isso e declaro aquilo, outro. E aí você olha e não acontece nada. Mas por que não acontece nada? Porque não tem fé. Precisa ter fé. Se não tem, querido, fé não vai funcionar. São palavras jogadas ao vento. É preciso ter fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós estamos ligados, é condicional. Se você nasceu de novo, você tem uma ligação com a palavra de Deus. Você tem uma obrigação de se submeter à palavra de Deus, se você quer viver os milagres de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Os últimos dias, queridos, nós já estamos vivendo. Se você é antenado aí na política, na geopolítica, nas coisas que têm acontecido no mundo, você percebe uma convergência para um governo global. Você percebe uma convergência do mundo para uma situação em que vai ser a plenitude dos tempos para a vinda de Cristo. Em que a igreja vai ser tirada daqui, vai ser implantado uma nova ordem nesse mundo. Queridos, nós não precisamos e nós não devemos perder tempo com as coisas desse mundo. Eu não estou dizendo para você que você não precisa trabalhar, meu irmão, trabalhe como se Jesus nunca viesse. Mas esteja pronto como se Ele viesse agora. Trabalhe, faça suas coisas, produza, seja produtivo. Mas tenha a confiança que o Senhor Jesus está voltando. As nossas coisas que nós adquirirmos, e teremos coisas mesmo, porque o Senhor nos chamou para reinar em vida, essas coisas todas vão ficar aqui. São bens, carro. Você não consegue levar o carro nas costas. Na hora que Jesus estiver voltando, você vai pular no carro aqui. Senhor, peraí, vamos ver se você consegue levar. Não vai dar tempo. Vai ficar aí. Os carros, a sua casa, as coisas. Nós não devemos, queridos, interpretar da forma errada as coisas. Os bens são para nós, amém? Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A bênção do Senhor está sobre a nossa vida, e isso vai se manifestar na nossa vida de forma orgânica, à medida que andarmos alinhado com a palavra. À medida que andarmos em obediência, essas bênçãos virão e nos alcançarão. Mas isso daí, eu não estou falando, queridos, de legalismo, eu estou falando de obediência à palavra de Deus. Obediência traz uma boa consciência, e nós andamos por fé, e a fé traz as coisas do sobrenatural para o natural. As bênçãos que fomos abençoados nas regiões celestiais, elas são trazidas para nós, através da nossa fé. Amém? Mas, queridos, essas coisas vão ficar aí, e nós precisamos cuidar. Olha só o que eu estou falando, queridos, olha só o que o Espírito está nos trazendo nessa noite. Nós precisamos cuidar da nossa vida, cuidar de nós mesmos e cuidar dos nossos. Precisamos examinar como nós estamos como cristão. Será que eu estou fazendo as práticas espirituais de oração, me consagrando ao Senhor? Será que a minha família está indo nesse rumo? O que eu posso fazer para mudar a situação? Porque, queridos, é muito melhor nós estarmos cheios do Espírito, cheios da palavra, num mundo como esse, do que estar cheio de coisas e perder a nossa salvação, de perder a nossa comunhão com Deus. Porque a salvação, queridos, não se perde fazendo coisas simples, ou mesmo pecados cabeludos. Assim você não vai perder a salvação do seu dia para a noite. Mas, queridos, às vezes a pessoa vai enrijecendo a cabeça, a pessoa vai sendo submetida a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, e ele vai virando a cabeça para um lado, e ele continua naquela prática, vai vivendo naquela prática. Daqui a pouco ele não tem mais fé para nada, perde a comunhão com Deus e acaba se perdendo.
Isso não acontece do dia para a noite, queridos, mas é possível, e é por isso que nós não podemos nem admitir essa possibilidade. Precisamos estar firmes com o Senhor. Precisamos que a nossa casa também esteja firme com o Senhor. Então não cesse de falar, queridos, pode ser que no primeiro dia haja uma revolução. Pode ser que haja uma indisposição, mas fale a palavra para a sua família. Ah, mas eu não quero, mas fale, chama para conversar. Nós não podemos perder os nossos, meus irmãos. Aleluia. Nós precisamos entender que nós somos chamados por Deus para uma grande obra. Somos chamados por Deus para uma grande obra. E a instrução que o apóstolo Paulo estava trazendo para Timóteo, que ele permanecesse na fé e na boa consciência. E depois que ele diz para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Essas instruções, queridos, são para nós também. Nós precisamos ter cuidado de nós mesmos. A nossa vida com Deus. O inimigo só quer um espaço, queridos, para nos dominar. Ah, mas peraí, eu sou filho de Deus. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus, fui comprado por um bom preço. E eu posso ser dominado pelo diabo? Olha que coisa que contrasta, né? A Bíblia diz, queridos, que você se torna servo daquilo que você se deixa ser servo. Se você se fizer servo, se você apresentar os seus membros, o seu corpo, a sua vida para o pecado, você vai ser escravo do pecado. Olha que coisa estranha. Sendo libertos pelo Senhor, mas escravo do pecado. Queridos, isso só é rompido no momento que há um posicionamento, um entendimento. Não, isso não vai acontecer na minha vida. Isso não vai acontecer na minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, queridos, nós estamos aptos para desenvolver esse ministério. Esse ministério, meu irmão, que Deus nos confiou, embora não seja talvez um dos dons ministeriais, mas é o ministério da reconciliação. É o mano a mano, é o corpo a corpo. Você, como indivíduo, você tem um poder de influência que você pode alcançar alguém para Jesus. Imagina você cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio da autoridade que vem da parte de Deus, falando de Jesus para as pessoas. É impossível não acontecer nada. Impossível. Sempre que você abrir a sua boca cheio da palavra, os pecadores, eles vão ouvir o que você tem para dizer. Por mais que eles não aceitem, mas aquilo ali de alguma forma vai tocar nos corações dele, porque é o Espírito Santo que faz a obra. Esse não é o meu trabalho fazer. Não, às vezes a gente quer ajudar Deus, né? A gente traz o irmão para visitar uma pessoa que a gente nem conhece para a igreja. Aí no dia que o indivíduo vem, o pregador está falando, não sei o que de pecado, não sei o que, pá. Aí você fica todo assim, eita, não era para ele vir hoje, era para vir no dia que falasse de bênção, de coisa boa. Que eles não tentem ajudar o Espírito Santo. Só faça aquilo que ele mandou você fazer. Pregue a palavra. Pregue a palavra e esses sinais vão seguir o que crerem. Nós precisamos ser obedientes à voz do Espírito. Queridos, o Senhor está voltando. Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós não podemos ficar aquém daquilo que Deus nos chamou para ser. Abaixados, parados, estagnados. Olha que coisa terrível. Nós que fomos abençoados com tantas coisas, ficarmos parados pela falta da renovação da mente. Isso é plenamente possível. Plenamente possível. É possível, porque eu já vi vários casos, várias situações de pessoas que receberam o poder de Deus na sua vida. Pessoas que foram salvas, que foram libertas, que foram transformadas, que têm um testemunho maravilhoso, mas que por algum motivo, por algum momento da sua vida, acabaram ficando estagnadas, paradinhas. Sem ter para onde ir, porque deixou que no seu coração entrasse coisas, não resolveu o seu passado, não resolveu problemas da alma lá do passado, não renovou a área em certas áreas a sua alma, em certas áreas da sua vida, e ficaram paradas, estagnadas. E estão crentes. Ei, vão ser salvas. A salvação não é por obras, amém? Somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e nem vem das obras para que ninguém se glorie. Mas, queridos, ser salvo é maravilhoso. Mas
é maravilhoso também quando nós podemos salvar outras pessoas. Pensa comigo, alguém está na beira de um abismo, está querendo se jogar, está com o coração cheio de mágoa, cheio de tristeza, está ali pronto para se jogar num precipício, e você está a uns 10 metros de distância, e você pode ajudar aquela pessoa. Olha como é gratificante você poder falar: ei, não se joga aí, Jesus morreu por você. Ei, você não precisa morrer hoje, existe solução para o seu problema. Jesus pode entrar na sua vida, mudar a sua história, tirar essa amargura, tirar esse peso, tirar essa maldade do seu coração, fazer você um novo homem, fazer você uma nova mulher. É possível sair dessa situação. Você não precisa morrer hoje. Existe uma solução para a sua vida. E aquela pessoa que estava prestes a cair naquele abismo, olhar para trás com seus olhos cheios de lágrimas, perguntar: o que eu preciso fazer? E você apresentar Jesus para aquela pessoa. E você fazer uma oração por aquela pessoa. E ela ser cheia do Espírito Santo. Ter a sua vida totalmente transformada. Queridos, é exatamente isso que acontece quando nós pregamos a palavra de Deus para um pecador. Ele está num precipício, está prestes a morrer. E a morte que eu estou falando não é uma morte física, é uma morte espiritual. Quando morrer, queridos, não tem segunda chance, não tem um purgatóriozinho como inventaram por aí. É direto. Essas pessoas, queridos, precisam ouvir uma boa palavra de nós. Elas precisam ouvir o evangelho da nossa boca. Elas precisam ouvir que existe uma solução. E nós precisamos abrir a nossa boca e falar para elas que Jesus está vivo. Queridos, eu vou dizer para você, essa palavra de que Jesus está vivo, que Ele morreu e ressuscitou, que Ele pode salvar, essa palavra é uma coisa simples demais, que nós já estamos acostumados a ouvir aqui todos os dias. Mas fala isso para alguém que está perdido, que está à beira do caos. Você vai ver o efeito que essa palavra tem na vida dessas pessoas. Porque não é só palavras, você nasceu de novo, o Espírito de Deus está dentro de você. Quando você fala essa palavra, queridão, lindo do Senhor, existe uma unção dentro de você. O Espírito de Deus, ele veio habitar dentro de você. E quando você fala essa palavra, quando ela sai da sua boca, ela não sai somente como um texto que alguém coloca lá na inteligência artificial. E aí ela reproduz com aquela voz mecânica: Jesus morreu por você. Não, não é a mesma coisa. Mas quando você fala, sai de dentro de você a unção do Espírito. E aquilo vai naquele coração e tem um peso de glória. Nós precisamos experimentar. Às vezes nós temos 20, 30 anos de crente, mas não temos coragem de falar de Jesus para as outras pessoas, porque a gente fica com vergonha, a gente fica tímido. Fica pensando: será o que vão pensar de mim? Eu que nem estudei, tenho só a 5ª série. Esse não é o pensamento, meu irmão. Não tem nada a ver com você. O Evangelho não tem nada a ver com formação, com graduação, com poder aquisitivo. Não tem nada a ver com isso, ser bonito, ser feio, ser rico, ser pobre. Não tem nada a ver com isso. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se houver fé no seu coração, quando você falar a respeito do Evangelho, essa palavra ela vai cair no coração da pessoa, e ela vai ouvir e ela vai receber. Queridos, o que Deus nos chama nesses últimos dias é para uma vida na plenitude do Espírito. Que nós tratemos essas coisas do passado. Todos nós, queridos, precisamos lidar com questões do passado da nossa alma. Todos nós. E nós precisamos ter a consciência disso, porque às vezes a gente vai vivendo e a gente acha que é bom demais e não precisa tratar mais nada, porque afinal de contas o meu espírito já foi renovado. Amém. Mas se fosse assim, não teria essa instrução, que nós precisamos renovar a nossa mente. Então, pare um pouco, pense nisso. Precisamos renovar a nossa mente à luz da palavra de Deus. Entender o plano de Deus, seguir as instruções de Deus. A palavra nos ensina a viver em amor, em bondade, caridade.
Precisamos ver o que nível nós estamos vivendo dessas coisas. Andar em amor, perdão, considerar o nosso próximo, respeitar o nosso próximo, expressar Jesus para as pessoas. Não com segundas intenções, amém? Deus, ele não considera a aparência do homem. Mas, queridos, é tão maravilhoso quando nós vemos alguém cheios do amor de Deus, exalando o bom perfume de Cristo, considerando o outro, independente se ele tem alguma coisa para me dar ou não, se ele pode me oferecer alguma coisa ou não, mas considerando ele, porque ele é alguém que Jesus morreu por aquela pessoa. Muitos de nós, queridos, às vezes nos deparamos com pessoas em situações de rua, e nossa primeira reação quando olhamos para elas é desprezo. A gente não fala porque a gente tem ética. A gente não fala porque a gente não quer parecer feio. Mas a primeira reação quando chega um morador de rua é de ignorar. É de continuar conversando com quem está aqui, o indivíduo falando aqui, e você, não sei o quê, não sei o quê. Isso não expressa o caráter de Cristo. Jesus morreu por aquela pessoa também. Jesus ama aquela pessoa também. E Deus tem um poder, queridos, de pegar aquela pessoa, tirar ela daquela situação, limpar ela, limpar o espírito, que é a primeira coisa que acontece quando ele nasce de novo, mas limpar a alma daquele indivíduo, transformar num homem de Deus, fazer ele próspero, mais rico do que você. Deus tem poder para fazer todas as coisas. Às vezes, querido, a gente quer desprezar o próximo, não faça isso. Quando você estiver diante de uma situação dessas, e a maioria deles vem pedir dinheiro, se você não tiver, não sei o que você vai fazer, mas fale de Jesus. Fale que Jesus pode mudar a situação dele. Embora, queridos, ele não vá receber ele na hora, mas ficou plantada aquela semente lá. Uma vez eu estava diante de um homem, numa situação de evangelismo. Eu estava diante de um homem, aquele homem chegou, ele estava carrancudo, um homem pesado, com um saco nas costas, todo sujo, o cabelo duro, o cabelo grande, a barba mal feita, o cara todo, e estava drogado e bêbado. Ele chegou diante da gente, nós estávamos num evangelismo. Aquele homem começou a conversar e ele chamou chamou um outro irmão, e o outro irmão me chamou, e eu fui lá e ele começou a falar, ele disse, olha, hoje eu roubei uma bicicleta, vendi por R$30, comprei todo de droga. Eu fui para a beira do rio, subi no pé de árvore lá, e fiquei usando aquela droga, o crack, a maconha, e ficou usando. Ele usou tanta droga, ele começou a chorar, e ele disse, Senhor, se o Senhor me ama, manda alguém para falar comigo, manda alguém para falar do teu amor para mim, porque eu já vivi, eu já estive lá, mas eu fraquejei, eu preciso de ajuda, me ajuda. Aquele homem naquela situação terrível, ele disse que quando viu a gente, ele se animou, porque nós estávamos falando de Jesus. Nós estávamos falando para eles que existia uma solução para o problema deles, que eles não precisavam morrer naquela condição, porque Cristo havia morrido por eles. Aquele homem, queridos, estava debilitado, a sua alma estava cheia de peso. Ele disse que estava na rua porque o indivíduo matou o filho dele, e ele foi lá e matou o indivíduo e ainda matou o outro. Saiu fora, saiu fugido e foi morar na rua e estava naquela condição. Para nós, queridos, à luz da sociedade, ele é uma escória da sociedade, ele é um marginal. Ele não serve para estar no nosso meio. Mas não é da forma que Deus vê. Quando Deus olha para aquela pessoa, Ele olha e diz, eu morri por aquele homem também. Quando Jesus olha para aquele homem, Jesus o ama da mesma forma que ama você. E aquele homem, ele estava naquela condição bêbado, estava drogado, estava chorando e pedindo ajuda, pediu que nós orássemos por ele. Ele disse, olha, eu já fui crente, eu já fui batizado no Espírito Santo, e eu queria receber de novo o Espírito Santo. Meu Deus, que situação. E aí se nós fôssemos religiosos, dizer, não, peraí, porque o cara está bêbado, o cara está na rua, ele não pode receber o Espírito Santo. Quem foi que disse isso? Você não é detentor do Espírito Santo, eu não sou. Deus sabe os seus planos e os seus propósitos. Ele tem todo o poder, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Aleluia. E aquele homem, queridos, naquela situação, pediu que nós orássemos por ele. Ele disse,
Pois eu vou orar por você. Irmãos, eu comecei a orar por aquele homem. Eu botei a mão na cabeça daquele homem. Ele começou a falar uma língua estranha lá, e era estranha mesmo. Quando ele começou a falar aquela língua, o Espírito de Deus me deu o entendimento de que aquilo ali era uma ação demoníaca. Aquilo era línguas estranhas, mas era de demônios. Era uma influência maligna sobre a vida dele. E eu disse para aquele nome, em nome de Jesus Cristo, espírito de engano, espírito maligno, eu te ordeno, sai agora, em nome de Jesus. Imediatamente o homem que estava se revirando todo ficou normal. Queridos, acredite se quiser, o cheiro de bebida, aquela coisa de droga daquele homem desapareceu imediatamente. E nós impusemos as mãos sobre aquele homem com tanto amor, sabendo que Jesus tinha morrido por aquele homem. E como nós dissemos, em nome de Jesus, receba do Espírito. Aquele homem começou a falar em línguas. E ele foi cheio do Espírito no meio da rua, sujo, imundo, com o cabelo todo torto, naquela condição de rua, miserável. Deus veio sobre aquele homem. Quem sou eu para dizer que Deus não ama? Quem sou eu para dizer que Deus não pode fazer? Aquele homem, queridos, quando terminou aquele momento que ele foi comer, ele estava radiante, os seus olhos estavam marejados de água de alegria, o semblante pesado, aquela situação difícil tinha saído, porque aonde o poder de Deus entra, há mudança. As pessoas, quando são submetidas ao poder de Deus, ao som do Espírito, tem mudança. É impossível continuar da mesma forma. Queridos, Deus é poderoso para fazer aquilo que você pensa que não pode. Na sua família, às vezes, tem pessoas que esse aí nunca vai ser crente. Queridos, não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Ele pode fazer, Ele pode mudar, Ele pode transformar. Creia somente. Fale a palavra cheio de fé. Se mova no Espírito. Mostre para as pessoas que você não é alguém comum, que você não está sozinho nesse mundo, que a palavra de Deus que foi investida sobre a sua vida funciona. E as pessoas vão crer. As pessoas serão tocadas por esse poder. Jesus morreu, queridos, aquele milagre, aquele poder da igreja primitiva não ficou somente lá. Está aqui hoje em operação. Nós somos a igreja do Senhor. O poder de Deus está sobre as nossas vidas e nós só precisamos crer e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua obra como o Senhor nos comissionou a fazer. Ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E os que crerem serão salvos. Aleluia. A unção de Deus está sobre as nossas vidas. O poder de Deus está sobre as nossas vidas. E o diabo não pode fazer nada quanto a isso. Nada. Aleluia. Fica de pé. Aleluia. Se você está aqui nessa noite e você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, eu estou dizendo para você, esse é o seu dia. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você deseja receber Jesus como seu Senhor e Salvador, saia do seu lugar correndo e vem aqui que eu vou orar por você. E a sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Aleluia. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus vive. Jesus está vivo. Ele ressuscitou no terceiro dia. Nós somos a igreja do Senhor. Nós não estamos aqui reunidos por um ídolo que não pode se mexer, que não pode mexer os braços, as pernas, que está lá preso numa cruz. Nós não estamos aqui por isso. Nós estamos por aquele que João, quando estava na ilha de Patmos, ele disse que os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, da sua boca saía uma aguda espada. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está vivo hoje. A sua palavra funciona. Aleluia! Oh! Aleluia! Se você crê, o milagre vai acontecer na sua vida. Se você crê, o milagre vai acontecer na sua casa, na sua vida, na sua família, porque há poder no nome de Jesus. 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 Receba, receba, receba mais de Deus nessa noite. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus. A tua presença está nesse lugar. Nós te reverenciamos. Nós nos prostramos diante da tua presença nesse lugar. O Senhor é santo. O Senhor é santo. Digno de toda honra e de toda glória. Aleluia!
Se você em algum momento já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, mas acabou esfriando na fé por algum motivo, Jesus está te chamando de volta. Você saiu de um lugar de onde você nunca deveria sair, mas essa noite é a noite de você voltar para casa. Se você está aqui nesse lugar e deseja reconciliar com o Senhor, levante a sua mão que eu vou orar por você. Aleluia, a unção de Deus está nesse lugar. Ei, se você está me assistindo aí pelo YouTube e você esteve desviado até aqui, o Senhor está falando com você: volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Reconcilie-se com o Senhor. Você sabe o que precisa fazer. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu me arrependo, eu quero voltar. E a mão do Senhor virá sobre você aí mesmo onde você está agora. Aleluia, aleluia. Temos alguém que deseja uma oração por cura. O Evangelho funciona, é o mesmo ontem. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Temos alguém que deseja oração por cura? Levante sua mão. Aí mesmo onde vocês estão, aí mesmo onde vocês estão, receba o poder de Deus sobre a vida de vocês. Levante a mão, levante a sua mão com fé, em nome de Jesus Cristo. Espírito de enfermidade, eu digo para você agora, na autoridade do nome de Jesus, deixe o corpo deles agora, porque há poder no nome de Jesus. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vem sobre você agora, em nome de Jesus. E eu digo: enfermidade, sai agora e não volte mais, no nome de Jesus. Aleluia, você está curado pelas pisaduras de Jesus. Você está curado pelas pisaduras de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ser abençoados praticando essa palavra. O nosso Senhor vive. Nós não estamos perdendo nosso tempo aqui, nós estamos reunidos. Somos a igreja do Senhor e o poder de Deus está investido sobre as nossas vidas. Sejam abençoados praticando essa palavra. Amém? Glória a Deus, que banquete poderoso recebemos essa noite. E eu creio mesmo que não houve desperdício entre nós, amém? Glória a Deus. Eu queria aproveitar e fazer aqui algumas indicações literárias que certamente vão nos acrescentar ao longo da nossa jornada, ao longo desse bom combate que nós estamos combatendo e sendo edificados por essa palavra, amém, gente? Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios, de Rick Renner, um livro poderoso que vai nos ensinar a termos cuidado com aquilo que nós recebemos, com aquilo que nós ouvimos e com a doutrina que de fato precisamos carregar, amém? Compreendendo como combater o bom combate da fé, um livro que você vai encontrar no nosso Verbo Shop, Armado para o Combate, de Rick Renner, Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, também de Rick Renner, um grande mestre da palavra, que tem muitas coisas para nos acrescentar, como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco, também de Rick Renner. Passe lá no nosso Verbo Shop, adquira o hábito da leitura. Eu sei que muitas vezes não temos esse hábito, mas nós devemos adquirir. Como um bom cristão, a gente deve mudar os nossos hábitos. Amém? Talvez você fale: eu não tenho muito hábito da leitura. Comece com os pequenos livretos, e eles vão te acrescentar muitas coisas. Eu falei isso no primeiro culto. Sabe, o irmão Rick Renner, por exemplo, o irmão Reagan, por exemplo, é alguém que teve quase 70 anos de ministério. E aí você vai ler esse livreto dele, às vezes em meia hora. Quer dizer que você pode adquirir experiências, porções da palavra, entendimento de textos, de alguém que viveu 70 anos no ministério. Você pode pegar um pouco disso em 20 minutos, em 30 minutos. Então os livros são grandes oportunidades para nós. Medite na palavra e leia livros. São hábitos que de fato a gente precisa adquirir ao longo da nossa jornada cristã. Amém? Só para reforçar, as matrículas do Rema estão abertas com 15% de desconto. Aproveite essa oportunidade, é uma oportunidade de Deus para você aprender a palavra, crescer e desfrutar daquilo que Ele tem para a sua vida. Você que é alguém que já é um graduado, seja um investidor dessa visão na vida de pessoas, você pode ofertar matrículas ou meia matrícula, não sei, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Temos visitantes? Tudo certo, né? Glória a Deus. Temos uma cantina especial hoje, organizada pelo nosso diaconato. O maior diaconato do Brasil está aí com um crepes poderoso. Você vai passar por lá e abençoar os nossos irmãos também, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias.
em nome de Jesus. Se você precisar, ao final do culto, nossos pastores estão posicionados aqui para te dar alguma instrução ou alguma oração por você. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Vá em paz.